Pessoal, chega aqui comigo, vamos dar uma olhada numa plantinha que a gente tem aqui. Plantinha não, já tá uma plantona. Olha que beleza. Vocês conhecem? Essa daqui é a nossa erva baleeira. Uma maravilha da natureza brasileira. Uma planta nativa aqui do nosso país. E hoje a gente vai juntos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Mas antes, para quem ainda não me conhece, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E aqui nós estamos no canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde vamos compartilhando com vocês aí as nossas experiências e vivências aqui, nos nossos cuidados das nossas plantas, sejam medicinais, sejam hortaliças ou mesmo ornamentais. Vamos trocando experiências no andar dessa carruagem. Então, vamos lá agora conhecer os benefícios da erva baleeira e os usos e tudo mais que ela pode trazer aí para nossa saúde. A erva baleeira já é utilizada há muito tempo popularmente, na medicina popular, pelas suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias e tratamento de reumatismos, artrites, todas essas doenças de articulações musculares, dores musculares. Ela tem um efeito calmante muito bom e anti-inflamatório que o povo sempre soube usar. E hoje, depois de muito estudo, porque ela é uma das plantas mais estudadas que a gente tem, ela já virou, vamos dizer assim. A partir do óleo essencial dela, já foi criado, inclusive, um medicamento que está disponível aí na farmácia, que vocês encontram para comprar, o Achiflan, como exemplo, Tem ali, inclusive, um dos nomes científicos dela no rótulo desse medicamento. E ele é desenvolvido a partir do óleo essencial dela. Foi, inclusive, o primeiro medicamento de uso tópico, ou seja, de pomada, de passar, de spray, desenvolvido a partir de uma planta brasileira. Então, olha só que incrível. A medicina popular, aquele conhecimento passado de geração em geração, depois de estudado e validado, chegou aí a ser, como se diz, totalmente confirmado e está disponível para o uso de todos. Mas antes da gente prosseguir falando sobre os demais benefícios dela e também sobre quais usos a gente pode fazer dela de forma caseira, quais receitas a gente vai estar trazendo aqui nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como que vocês podem identificar essa planta para ter certeza que vocês estão diante de uma erva baleeira de fato. Então isso é muito importante, que a gente sempre esteja atento às características da planta. Então assim, é uma planta que tem uma folha toda serrilhadinha, ou seja, toda cheia de dentinhos aqui na lateral. Quando você toca a folha, ela é áspera ao toque. E os ramos, é uma planta que tem a tendência de largar muitos ramos, Ela não é uma planta com a tendência de crescer uma árvore. Ela vai largando ramos. Conforme eles ficam pesados, eles vão deitando. Crescendo na sombra ou no sol, ela vai ter também um desenvolvimento diferente. Quanto mais sol ela pega, menor ela fica. Quanto mais sombra ela pega, mais alta ela vai crescer e também mais compridas as folhas vão ficar. Então você pode encontrar ela com folhas maiores, menores, isso é normal. Outra questão, aqui nosso pé hoje não está em floração, mas ela tem flores, Ela produz flores. Ela produz uns cachinhos assim, com umas florzinhas branquinhas, que depois, com o passar do tempo, conforme a flor é polinizada, ela vai ali formando um frutinho, Então, primeiro o frutinho nasce verdinho e depois ele vai ficando vermelho. Tudo isso a gente vai deixando em fotos aí para vocês poderem ver e reconhecer quando vocês estiverem diante de uma legítima erva baleeira. Além de saber reconhecer a planta, a gente precisa também saber como colher, uma planta que a gente vai utilizar para fins medicinais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa escolher folhas que estejam em bom aspecto, bonita. Uma planta toda que esteja bonita, que não esteja atacada por pragas. E as folhas também que sejam bonitas. Não que algo assim como essa daqui, seria um problema. Mas eu vou encontrar aqui, por exemplo, uma folha como essa. Uma folha toda tortinha como essa aqui, eu não vou pegar e utilizar num remédio. Até porque, no caso, ela tá servindo de casinha para alguém ali. Mas, enfim, as folhas que aparecem algum defeito, a gente não usa. A gente escolhe as folhas bonitas. De preferência, a gente não tira todas as folhas de um mesmo ramo. A gente vai tirar algumas de cada ramo, distribuindo na planta. Ou
como é o caso que a gente vai fazer aqui hoje, a nossa planta caiu bastante aqui, ela tá toda esparramada, de um jeito meio estranho, então a gente também aproveita e faz uma poda, certo? Nesse caso sim, aí a gente tira o ramo todo, da parte que a gente vai podar, e aproveita a parte boa do ramo. As partes que a gente não for aproveitar da nossa planta, a gente pode fazer duas coisas. Uma, por exemplo, no caso de um galho como esse, ele poderia virar uma estaca para mudas, porque ela se reproduz também, além das sementes, né? Ela também se reproduz por estacas. Então, isso aqui, tranquilamente, colocando na terra, mantendo úmido, viraria uma nova muda da nossa erva baleeira. Esse é um bom tamanho de estaca. Aqui, a grossura de um lápis, mais ou menos, o galhozinho, ó. A gente aqui poderia transformar isso aqui numa muda. E o que a gente não vai utilizar para essa finalidade, a gente pode cobrir o chão, porque ele vai servir de cobertura, vai decompor e voltar para a terra e voltar a dobrar a própria planta. Agora que a gente podou aqui, acho que dá para ver melhor o que eu quis dizer antes. Ela é uma planta cheia de ramos, ó. Ela sai largando ramos para todos os lados. Essa é uma característica dela. E quando a gente faz a poda, a gente tem a opção, como a gente fez aqui, faz uma poda de limpeza ao redor, né? Tira o excesso. Mas também poderíamos fazer uma poda por dentro, limpar um pouco desses ramos na parte central para pegar mais sol dentro. Mas não tem necessidade, como na natureza ela cresce à vontade assim, a gente só controla mesmo o perímetro. Que tal o meu buquê? Tá bonitão, né? Nessas horas que a gente precisa fazer uma poda grande assim, a gente aproveita para preservar também essas ervas medicinais, esses chás, porque todas as plantas têm essa tendência de necessitar de uma poda, e a gente pode preservar secando as folhas, é uma alternativa, ou através de algumas receitas. Cada situação vai depender, né? Mas no caso da erva baleeira, seca, por exemplo, as folhas secas, e qual que é o processo? Lavamos elas e penduramos em um local na sombra, o mais espalhadinho que a gente puder, assim, não tudo isso de uma vez, a gente espalha em montinhos menores e deixamos pendurado para secar. No nosso caso, a gente vai secar uma parte, mas uma boa parte a gente vai usar aí nas receitas que a gente vai fazer, preparar juntos com vocês. É importante a gente conhecer formas de utilizar as plantas medicinais para que a gente possa aproveitar o benefício que ela traz, né, para a nossa saúde. E se a gente não conhecer, primeiro, quais são os benefícios, o que ela pode nos beneficiar e também como usar, não faz muito sentido, né? Então, para a gente poder ter esse proveito, a gente tem que ter esse conhecimento. E é para isso que servem os nossos vídeos. Então, antes de entrar em receitas, né, preparados que você pode fazer com elas, tem o uso mais comum do dia a dia, que é quando você coloca ela na sua alimentação. E pode ser feito, você pode colocar no feijão, nos legumes, enfim, como se fosse um tempero, como se fosse uma folha a mais que você está colocando ali para refogar. Isso porque a erva baleeira, além dos benefícios anti-inflamatórios para as nossas articulações, musculatura e tudo mais que a gente comentou lá no começo, ela também tem um efeito aí protetivo gástrico muito bom. Então ela é muito bom para o nosso estômago, nosso sistema digestivo, auxilia até em tratamentos de úlcera. Então ela estando presente na nossa alimentação assim com certa frequência, ela é interessante pra gente. Esse é um dos benefícios mais interessantes que a gente pode ter dela. Chega de papo e vamos começar logo com essas receitas. E ao longo das receitas a gente vai falando mais detalhadamente aí dos benefícios que a erva baleeira traz para nossa saúde. Para ganhar tempo, já higienizamos aqui as folhas que nós vamos usar. Deixei um tempo na água de molho também. Agora vamos coar. Queremos só as folhas sem água, né? Enquanto a gente deixa elas pegarem um arzinho aqui, eu quero aproveitar e falar para vocês o seguinte. Esse daqui é um ramo que eu vou deixar secar, certo? Então uma coisa bem importante de fazermos antes de colocar secar é tirar as folhas que a gente não vai aproveitar. Então a gente tira todas as folhas feias, amareladas, a gente tira antes de pôr secar, porque depois que ela estiver seca a gente não vai ter tanta facilidade de ver a diferença, né? E uma vez que elas estejam secas, como é que a gente vai utilizar, né? Elas precisam estar bem secas, assim, quebradiças.
que você consiga sentir ela fazer barulhinho na hora que você esmaga ela. Nesse ponto, tá pronto para você pode armazenar, de preferência ela vai bem armazenada em sacos de papel. Eu também costumo armazenar nesses vidros de conserva, né? Eu tenho meus chás guardados assim, mas eu não deixo guardado por muito tempo, a gente usa num período de alguns meses. E agora vamos começar as nossas receitas. Vamos ver de que forma que a gente pode estar utilizando aí a erva baleeira. Uma forma mais convencional de todas é a gente fazer o quê? Fazer um chá. E para fazer um chá, então o que nós vamos precisar? A gente vai precisar 6 folhas da erva baleeira fresca para 1 xícara de chá. A gente vai pegar essas folhas, vai picar elas bem, né? Quanto menor a gente picar, melhor, mais vai extrair as propriedades. E a gente vai colocar direto na xícara que a gente vai usar para fazer o nosso chá, nossa infusão. E vamos cobrir com água quente. E vamos deixar ela descansar aqui por pelo menos 15 minutos. Até que essa água se torne morninha, assim. Esse vai ser o chá já, né? Não vai ser mais só água. Mas que ela fique morninha, agradável de beber. A outra receita que a gente vai fazer é a tintura da erva baleeira. Ter a tintura das plantas que a gente precisa, que a gente mais usa, prontas em casa, eu acho que é, assim, estratégico e fundamental. Porque tanto é o que garante se você está fazendo um tratamento que você vai conseguir dar andamento nesse tratamento, mesmo quando você trabalha fora, não tem como estar fazendo o chá o dia inteiro, pingar umas gotinhas de tintura na água e tomar é fácil, né? Como também garante que naquele momento que você precisa, fiquei doente de repente, às vezes você não tem a planta ali no teu quintal fresca, não é o momento, não é a época do ano daquela planta estar produzindo, mas se você tem a tintura guardada, você tem o teu remédio lá para você poder usar a hora que precisar. Existem diferentes formas da gente fazer uma tintura. A forma tradicional sempre foi fazer o quê? Enchia um vidro desse de folhas e cobria de álcool até cobrir as folhas e pronto. Sem medidas, sem pesar, sem quantidade. Dá certo também, só que aí você não tem uma noção da proporção. Eu gosto de fazer com a proporção de 25%. Então, a gente faz utilizando 25% de gramas de folhas frescas para 100%, no caso, de álcool de cereais a 70%. Nesse caso, eu vou fazer 200, já deixei separado aqui, medido, 250 ml de álcool de cereais, 70%, preparado. E aqui eu vou precisar, então, de 50 gramas da planta fresca. E quanto mais picado e amassado a gente deixar a planta, melhor para isso daqui, porque mais suco, né, mais da seiva dela, que contém as propriedades, ela vai liberar na nossa tintura. Eu agora vou pegar uma colher, vou empurrar essas folhas o máximo que eu puder para baixo, porque eu vou precisar que elas fiquem totalmente cobertas por essa quantia de álcool que eu separei aqui. Se ficar mais álcool para cima, não é problema, tá? O que não pode é ficar a planta para cima do álcool. A planta não pode ser exposta ao ar, ela precisa ficar totalmente coberta. Inclusive, quando a gente faz isso daqui e a gente levanta essas bolhas, né? É ar que tá saindo de baixo, isso também é bom. E agora a gente vai tampar e eu vou etiquetar. Aqui eu tô informando qual erva eu usei, que foi na condição fresca, com álcool 70, na proporção de 1 parte de erva para 4 de álcool, né? Que no caso é os 25% que eu comentei, e a data de hoje. E isso daqui eu vou levar num armário escuro e vai ter que ficar lá por pelo menos 15 dias. O ideal é que todos os dias, ou a cada 2, 3 dias pelo menos, a gente dê uma mexidinha. Se passar um pouco mais de 15 dias não tem problema também, desde que não tenha folhas para fora do álcool. Vocês vão precisar filtrar, né? Vocês podem filtrar passando por uma peneira. O ideal é que passe também por um coador, de preferência um coador de papel, coador de café mesmo. Você pode coar lá e aí tá pronta a sua tintura, é só guardar nos frasquinhos. Você pode colocar direto naqueles, eu gosto de guardar já nos vidrinhos, onde que a gente tem o conta-gota, para depois poder
fazer a aplicação das gotinhas, né? E aí, para tomar, aplica as gotinhas num copo com água e ingere. Vamos já começar aqui nossa terceira receita. Para isso, eu vou usar esse óleo aqui, ó. É um óleo de... Ele tá líquido, mas quando tá frio ele fica duro, igual como se fosse... É óleo de coco duro mesmo. Ele é óleo de coco extra virgem. Uma das características aí da erva baleira é tratar inflamações. E ela é muito boa no tratamento de inflamações de articulações musculares. Também para quando você tá com algum ferimento, né? Para fazer a cicatrização. O que a gente vai fazer aqui é justamente uma pomada, que é para fazer o tratamento de artrite reumatoide. Bom, pessoal, aqui eu coloquei 150 ml do óleo de coco e agora eu vou pesar a quantidade de erva baleira que eu vou pôr. Eu vou usar a fresca porque eu não tenho ainda erva baleira seca. Se eu tivesse, eu usaria, porque a seca, para fazer a preparação das pomadas, ela é mais indicada, porque vai aumentar a durabilidade da pomada. Então aqui eu preciso colocar, como a erva tá fresca, no mínimo 40 gramas da minha erva fresca. A gente vai esmiuçar o máximo que a gente puder. Se eu tivesse um pilão para socar essa erva previamente, seria o ideal. O óleo tá lá no fundo e ficou bastante erva aqui pra cima do óleo, porque na medida que for cozinhando ali no banho-maria, ela vai perdendo o volume e vai se integrando. Então o ideal é usar a planta seca para fazer as pomadas, né? E no caso de usar a planta seca, você pode usar a metade da quantidade do que da planta fresca. Eu poderia fazer essa pomada só com a erva baleira, mas eu vou acrescentar mais algumas propriedades aqui, que vocês vão achar interessantes. Para quem não sabe em que consiste o banho-maria, o banho-maria consiste a gente ter uma panela com água embaixo e, no caso, a caneca ali em cima, sendo que a caneca não tem contato com o fundo da panela, ou seja, não tem contato direto com o fogo, tá? Quando essa água estiver bem quente, começar a ferver a água, aí eu vou vou abaixar o fogo o mínimo possível para que fique cozinhando, mas fique cozinhando numa temperatura o mais baixa possível. E vamos manter aqui por 1 hora e vamos ir mexendo com cuidado para que as folhas todas vão se agregando aqui com o nosso óleo. Bom dia, pessoal! Isso aqui tá frio, não se preocupem. A gente precisou deixar para continuar o vídeo hoje porque ontem ficou muito escuro, as imagens não estavam ficando boas. Deixamos depois do tempo de cozimento ali, né, no banho-maria, de mínimo 1 hora. A gente deixou descansando até hoje e agora vamos dar prosseguimento. O próximo passo que a gente precisa fazer é filtrar isso daqui, coar no caso, né? Para tirar todas as partículas de vegetal, assim, as partículas físicas da planta. E para isso eu estou usando aqui um coador de voal, mas vocês podem usar uma fralda de tecido, por exemplo, ou qualquer pano, desde que ele seja um pano destinado só para isso. Aqui a gente vai espremer esse conteúdo e aqui isso que nós vamos lavar, secar bem sequinho, pra gente voltar lá pro banho-maria, que isso aqui tudo volta pra lá de novo. E lembrando, vocês provavelmente vão estar fazendo isso logo após tirar do banho-maria, ou seja, isso daqui ainda vai estar quente. Então é preciso ter cuidado pra não se queimar, né? É só a gente ir espremendo com delicadeza, que a gente vai extrair todo o óleo aqui que tá impregnado nas folhas. Uma vez que a gente coou, agora nós precisamos voltar lá pro banho-maria. Então eu vou retornar aqui. A gente, da mesma forma que ontem, baixou bem o fogo. E agora que o nosso óleo tá de volta do banho-maria, a gente vai acrescentar aqui a cera de abelha. Eu deixei ela já ralada para facilitar. 15 gramas de cera de abelha, o que equivale a 10% da receita. Cera de abelha é que vai trazer a firmeza para nossa pomada, a textura dela, né?
O óleo de coco, quando o clima tá frio, ele até fica firme sozinho. Mas quando tá calor, ele vai ficar líquido. Então, pra gente ter a textura de pomada, a gente faz uso da cera de abelha. Nós vamos derreter essa cera de abelha aqui dentro do nosso óleo, aqui no banho-maria. Mexendo aos poucos, ela não costuma demorar muito, não. Mesmo com o fogo bem baixo. Uma vez ela estando derretida assim, a gente pode já colocar nos frasquinhos diretamente. Se a gente for fazer a receita apenas com essas plantas, ou eu posso incrementar essa receita, que é o que eu quero fazer nesse caso. Eu quero fazer uma receita que é para artrite, artrose, para essas dores das articulações. Essa receita é para minha avó. Então, eu vou acrescentar aqui mais 2 plantas em formatos diferentes, na verdade. Eu vou acrescentar aqui um pouco da tintura de açafrão, tá? 10 ml. Então, vou medir 10 ml e vou acrescentar aqui. E vou acrescentar também umas 20 gotas do óleo essencial de alecrim. Nesse caso aqui, ele é um óleo comprado, né? São 3 plantas, a erva baleira, o açafrão, o alecrim, muito anti-inflamatórias e que vão trabalhar em conjunto. O acréscimo de óleo essencial a gente sempre faz no final, de tintura também. E nesse caso, ó, às vezes a tintura tem um pouco de dificuldade para se misturar com a cera, que já começa a solidificar aos poucos. Eu vou voltar rapidinho só na água quente, só para mexer bem isso daqui. E agora vamos lá completar aqui nossos frasquinhos antes que essa mistura comece a ficar sólida. E aqui, pessoal, agora ainda tá morninho, mas logo logo ele vai ficando sólido, porque a cera de abelha vai endurecendo, vai firmando, e é o que vai dar a consistência aí da nossa pomada. Já tá começando a solidificar, ela fica sólida até que rápido. Agora já é só aguardar. Bom, passado cerca de meia hora, nosso creme já tá bem firmezinho assim. Ele ainda tá um pouquinho morno, isso me diz que talvez ele até fique um pouco mais firme do que ele tá aqui. Sobrou um restinho que eu coloquei nesse potinho, vou pegar daqui. Que dá pra, acho que vocês terem até uma noção melhor da cor, né? Porque o potinho é transparente. Então, ficou uma cor bem bonita, um verdinho. Como ele espalha bem. E espalhando logo, a pele absorve, some, ó. Pra quem tiver receio de que possa ficar muito gordurosa a pele ou algo assim, né? Não tem esse problema. E por conta do alecrim, inclusive, ficou muito cheiroso. São alternativas que vocês têm para poder estar utilizando aí os benefícios da erva baleira para tratar as questões de saúde que sejam relacionadas a qualquer tipo de inflamação que vocês venham a ter. Ela é um anti-inflamatório de uso geral, uma planta de baixa toxicidade, então pode ser ingerida sem problema nenhum, né? Tem essa recomendação, conforme a gente passou. Ela não é uma planta analgésica por si só, mas ela traz alívio da dor a partir do tratamento das inflamações. Então, toda dor que vem de inflamação, aqui você pode ter um excelente remédio. Inclusive para pessoas, estava lembrando, que sofrem de problemas crônicos, como a fibromialgia, por exemplo, a erva baleira pode ser aí uma ótima aliada também. Se vocês conhecem ou fazem outro uso aí da erva baleira, também deixe nos comentários. E como sempre a gente pede, não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar aí com um amigo, uma amiga, se você achar que possa ser do interesse. Agora nós também temos aí a opção do Seja Membro. Quem quiser apoiar financeiramente aí fazendo assinatura do canal, né, tem essa opção do Seja Membro ativo. E para quem decidir se tornar membro, tem alguns benefícios ali, como ter os comentários destacados, por exemplo. Esperamos vocês aqui novamente para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!